Jovem Pan News. Estamos de volta aqui, 10h38, aqui na Jovem Pan News. Marco Macerelli comigo, Eduardo Baez, hoje participação especial na quinta-feira. E temos entrevista, Marco. Temos entrevista em contato com o vereador Paulo Gaspar, do Partido Novo, que é presidente da Frente Parlamentar de Legislação Urbana da Câmara de Vereadores de Campinas. Vereador Paulo Gaspar, obrigado. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Marco. Bom dia, Rony. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan News. Uma satisfação estar com vocês. Satisfação é nossa. Viu, vereador? Obrigado por atender ao nosso convite. Falar um pouquinho dessa revitalização da região central de Campinas. Em que pé está, vereador? Puxa vida, são tantas frentes, né? A revitalização, ela implica em várias ações, não só da questão da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, como da saúde, como da assistência social, como da segurança, né? E são ações de curto, de médio e de longo prazo. No curto prazo, a gente tem grandes desafios aí, questão dos moradores de rua, o pessoal que usa droga, álcool, etc. Tem problema da segurança hoje que está muito grave. E tudo isso é em função de uma crise econômica, social, que atinge o Brasil todo, né? E que pós-pandemia isso aí virou uma bola de neve. Então isso é o que está saltando aos olhos hoje. Existe um trabalho forte com a assistência social e com a segurança para tentar mitigar esses impactos. E outra coisa são as medidas de médio e longo prazo, que são as questões urbanísticas relacionadas com as ações da Secretaria de Planejamento, né? Essa frente parlamentar, ela veio no sentido de apoiar as ações na questão do urbanismo. Então, ela envolve as entidades do setor, envolve as universidades e envolve a administração direta e indireta, onde a gente está debatendo temas relacionados ao urbanismo de Campinas. Então, a gente começou pelo debate da requalificação do centro, porque é um assunto de maior urgência no momento. Vereador Paulo Gaspar, o que a gente recebe aqui de muitas reclamações, além das ruas, da região central, um vazio que existe com muitos estabelecimentos colocados para alugar ou até mesmo vender, são locais que estão fechados, mas a gente recebe também muito questionamento por parte da população com relação à região do Viaduto Cury, principalmente embaixo do Viaduto Cury. Esta também é uma preocupação dessa frente parlamentar de revitalizar a região central, não só ficando na 13 de Maio, na Campos Sales, mas expandir para esses locais que vivem esse drama? Perfeito. Essa região do Vicente Cury, do viaduto, ela está contemplada naquele projeto da mudança para o shopping dos camelôs, né, o shopping popular, como se diz, dos vendedores ambulantes, e essa migração, essa mudança de todos aquele comércio de ambulantes ali é para ir para um futuro shopping popular ali na região do pátio ferroviário, né, ao lado da estação Cepaz ali. E é um projeto que está sendo desenhado já de muitos anos atrás, né? E agora existe uma discussão intensa em cima dele, porque ele está sendo em desenvolvimento, esse projeto. Existe muitos entraves ali na questão do patrimônio histórico, que existem 2 barracões dentro de uma área de 18 mil metros, que é a faixa que foi concedida, né? Foi feita uma concessão da prefeitura para o sindicato dos ambulantes aí, né? E tem 2 barracões tombados nessa área, então ficou muito tempo se discutindo em relação a preservar, né, esses 2 barracões. E aí agora, depois de todas essas discussões, foi feito um trabalho de... Estava toda a área tombada ali, existe um projeto maior da prefeitura que é vender uma parte da área que não é essa área do shopping, é do outro lado onde está a Indec, porque toda essa área da União. Então, existe toda uma negociação com a União, que o prefeito já vem fazendo desde o início do mandato, para ter essa concessão para o município. E essa concessão implica em vender parte de uma área, porque a União, na verdade, gostaria de vender toda a área, se ela pudesse, para fazer dinheiro, para fazer caixa para o governo. Só que o município não vai deixar. Então, está tendo uma negociação, vender 38 mil metros, de um total de 300 mil metros que tem a área,
para você ter o investimento para você poder restaurar todos os barracões, são muitos barracões que tem naquela região, naquele pátio. E aí o Shopping Popular é uma pequena parcela de 18 mil metros dentro desses 300 mil e que está desenvolvendo esse projeto. Assim que tiver efetivado e aprovado no Condepac, aí sim eles darão início às obras, que consequentemente, depois de, 2, 3 anos de construção, vai acontecer essa migração do viaduto para esse futuro shopping. Eduardo Baez perguntando ao vereador Paulo Gaspar. Bom dia, vereador, tudo bem? Bom dia, Eduardo, tudo bom? Então tá bom. Vereador, eu quero insistir com essa questão, porque já tem uma semana que os veículos de imprensa aqui de Campinas têm noticiado que ali o viaduto Cury está se tornando um embrião de uma Cracolândia. E se nós estamos falando de uma revitalização do centro, passa necessariamente por ali. E nós estamos falando também da restauração do Shopping Popular lá na Estação Cultura, também vai ter que passar por ali. Então, quais as ações que vocês estão pensando para, de alguma maneira, evitar que esse embrião da Cracolândia que existe no viaduto Miguel Vicente Cury, e existe, não é que de fato está ali, ele não se torne um problema como se tornou em São Paulo e que tornou a revitalização do centro de São Paulo praticamente inviável. Inviável. O que acontece hoje, eu estou em São Paulo todos os dias e eu passo ali pela parte central e eu tenho que me deparar com essa situação, porque também, além dessa questão da Cracolândia, tem a questão de toda a população em situação de rua que precisa ser abarcada nesse cenário. O que essa frente parlamentar está pensando em relação a isso? Ok. De curto e médio prazo, como a gente disse no início, existe esse projeto de mudança desses ambulantes indo para o shopping. Ao desocupar essa região, vai ter que ser feito um projeto para reciclar todo esse local. Todo mundo se lembra que antes de ter o terminal ali existia uma praça, né, com o Lago dos Cisnes e tudo mais. É uma possibilidade de ser pensado, talvez, na mudança desse terminal dali também. Dependendo, pode pegar até uma parte ali do pátio. Enfim, é uma outra discussão que vai acontecer. Mas, no momento, você desocupando a questão dos vendedores ambulantes, você já libera toda uma área ali que não tenhamos esperanças de que isso vai acontecer em curto prazo, porque depois de eles saírem de lá, ficou um grande vazio, né? Até as pessoas ocuparem de volta, né, os moradores, o comércio, até tudo voltar a ser o que era, talvez leve muitos anos ainda, né? É um processo lento de retomada. E a questão dos usuários de drogas, Cracolândia, etc., eles sempre vão estar nos lugares abandonados, né? Nos lugares deteriorados, que no caso ali estão no terminal. Você sabe que ali no Guanabara também tinha ali uma pequena Cracolândia ali, onde é a Estação Guanabara, que agora foi vendida, uma outra área que era da União, que foi vendida para iniciativa privada e vai sair uma série de condomínios e prédios ali. Vai ser restaurado aquelas casinhas da antiga Mogiana ali também no Guanabara. E aí eles acabam migrando tudo para o centro, né? Então, basicamente, acontece essa concentração no centro. E também a gente tem que entender que Campinas, como é uma metrópole, nós vamos tentar mitigar esse problema, mas nós precisamos também entender que nós vamos conviver boas décadas com esse problema, né? Se Deus quiser um dia, não sei se isso tem solução, porque a gente vê que é um problema mundial, né? A Cracolândia é um problema mundial. Nós temos lá Los Angeles, que tem 10 vezes mais morador de rua que Campinas. São Paulo, nem sei quantas vezes mais, acho que muito mais que isso. Então é um problema crônico, social, a nível de Brasil, de mundo, mas a gente tem que ir mitigando isso em relação ao município, né? Basicamente, o que a gente precisa fazer no médio e longo prazo é habitar o centro, ou seja, trazer cada vez mais moradores, atrair investimento, empreendimentos, porque quem mora cuida, quem mora denuncia, quem mora fiscaliza, e aí os moradores vão trazendo serviços de comércio atrelados à habitação e, naturalmente, Cracolândia e outros vícios que acontecem nas áreas abandonadas acaba se dissipando para outros locais.
mas dissipar não significa acabar. Então, como eu disse, sempre o problema é macro, é socioeconômico, mas com intervenções urbanas a gente vai mitigando esses impactos. Só uma pergunta rapidinho, vereador. Vocês sabem quantos moradores de rua temos em Campinas hoje? Tem um levantamento aproximado? 1.000. Quanto? De 1.000. 1.000. Uhum. É. Muito bem. Vereador, antes da gente encerrar esse nosso bate-papo, eu sei que o senhor é do Partido Novo, né? E o Partido Novo vai estar com o seu pré-candidato ao governo de São Paulo na próxima sexta-feira aqui em Campinas, é isso? Teremos o Vinícius Poit, que é pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, e também teremos o nosso pré-candidato à presidência da República, Felipe Dávila, junto, né? Também teremos o deputado Alexis fazendo o lançamento da pré-campanha, teremos o nosso pré-candidato ao Senado, que é o Ricardo Melão, né? E, então, vão estar os 4 feras aí, e vai ser um dia cheio de eventos na Ciesp, na SIC, à noite no Hotel Vitória, um dia vai ser bem cheio. Vai ser na próxima sexta-feira, dia 15, vereador? Perfeito, e a população está convidada a comparecer ali no Hotel Vitória à noite também, vai ser bem bacana poder receber todo mundo ali, um ambiente para mais de 300, 400 pessoas, então pode ir lá que a gente vai estar lá para bater um papo, falar de política, falar de Campinas e de Brasil. Muito bem. Mas quer encerrar com rapidamente, eu queria só rapidamente sair um pouco do centro. Eu vejo aqui nas redes sociais do Paulo Gaspar a prestação de contas. Se estiver atualizada, você atualiza no ar, o Paulo. Você tem 23 projetos protocolados e um aprovado pelos colegas aí da vereança campineira. Eu quero saber que projeto foi esse e se existe uma atualização desse cenário aí, cara, vereador. A gente faz essa prestação de contas mensal, né? Na verdade, a gente já está com mais de 50 projetos na Câmara, protocolados. Com a Prefeitura, a gente tem mais de 70 projetos em desenvolvimento. Então, é muito projeto, é em torno de 120 projetos. Estamos em 14 comissões. E tem a economia de mandato que a gente coloca todo mês, né? Os projetos são muitos, né? Recentemente, a gente teve um da transparência do IPTU, que foi muito importante. Cada um de nós vai poder saber individualmente como é calculado o seu IPTU, então é uma fórmula muito complexa. Então, esse projeto já foi sancionado pelo prefeito, vai vir lá no seu carnezinho, QR Code para você acessar e acompanhar todo esse cálculo e muitas outras coisas, né? Hoje acabou de ser sancionado um outro projeto também, que tirava a obrigação de imobiliárias a colocar cartazes referente a leis que já não valem mais, obsoletas. Então, tem muitos projetos assim do Legislativo que a gente tem uma competência limitada. E os projetos mais impactantes mesmo para o urbanismo na cidade são os do Executivo, né, que são de competência do prefeito. E aí a gente faz um trabalho junto com as secretarias, junto com as autarquias, para discutir, debater, costurar e melhorar os projetos para quando eles chegarem na Câmara, aprovar, né, receber a chancela do governo, mas a gente tem todo um trabalho consultoria aí em conjunto com o governo, apesar de não ser da base. Entendi. Certo, aí o vereador Paulo Gaspar, que não utiliza, o Novo não vai utilizar nesse período eleitoral, nessa eleição, o dinheiro do fundo, né, vereador? Marco, a gente não vai usar, nunca usou e nunca vamos usar, né? Isso é uma cláusula pétrea do partido, não usar dinheiro do pagador de imposto para financiar a campanha política. A gente tem que botar do bolso, né? E nós devolvemos toda a campanha, a gente devolve o fundo eleitoral. Existe também um outro fundo que chama partidário, que isso é uma mesada para os partidos, né? Para gastar como bem entenderem. Esse a gente não consegue devolver, porque não existe lei para que possa devolver. Todo ano o Novo tenta aprovar lá no Congresso Nacional, não aprovam. O dia que a gente conseguir aprovar, a gente devolve. Por enquanto está sendo depositado em juízo numa conta e aguardando ser aprovada essa lei. Então, essa é uma cláusula pétrea. Os eleitores do Novo podem ficar tranquilos que a gente jamais vai usar dinheiro público para a campanha eleitoral. Agora o Paulo Gaspar, não cansa, não é mais cansativo? Porque a gente vê no Partido Novo, Marco, essa coisa de a questão da ética, combate à corrupção, quer dizer, eles estão indo... Você cansa disso, Rony? Não, eu não canso, mas como político, a gente às vezes se desanima, né? A população mesmo desanima.
até com essa questão de que está um sistema. Como é que é, ô Paulo? Você. Como é que é buscar força todo dia para lutar, entre aspas, assim, lutar contra o sistema, né? Para dar uma denominação meio punk aqui, a minha observação. Legal, Rony. Se a gente tiver uma visão de longo prazo, né? Se você pensar em deixar um legado e contribuir a cada dia, né? Um passinho de cada vez, trabalho de formiguinha, as coisas vão acontecendo. Então, toda mudança verdadeira, e para ela ser sustentável, né, a nível de Campinas, a nível de Brasil, a nível de São Paulo, a nível de mundo, sempre vai ser de baixo para cima, né? Ou seja, a mudança do cidadão, da consciência do cidadão, porque a gente sabe que todos os males que a gente sofre vêm das más escolhas políticas, né? Infelizmente, o eleitor brasileiro ele é alienado no sentido de não saber eleger representantes à altura, tanto é que está aí os resultados, né? O Brasil é um país que anda de lado. E como é que a gente vai mudar isso? Com um eleitor mais consciente, votando em pessoas competentes, honestas, sérias, comprometidas com o mandato, e não só eleger, fiscalizar, acompanhar, participar, né? Isso é uma mudança cultural, nós temos que mudar o DNA do brasileiro. Então o trabalho do Novo vem nesse sentido, nós temos um projeto de Brasil, um projeto de longo prazo, e para ele ser sustentável, essa mudança tem que ser de baixo para cima, conscientizando as pessoas. Então a cada dia nós temos esse foco, trabalho de longo prazo, porque se a gente olhar no curto prazo, realmente a gente desanima, como você colocou. Mas se você pensar que você está construindo um futuro, que você está plantando a semente, que você vai colher lá na frente, claro que, igual aquela corrida que passa o bastão, né? Você faz o seu percurso, passa o bastão para o próximo, outro vai lá correr. Então, a gente vai fazer cada mandato com excelência, procurando dar o máximo, dar o exemplo, que dá para fazer melhor, com mais eficiência, com menos recurso. E isso, com o tempo, as pessoas vão começar a se conscientizar, poxa, se esse cara está fazendo, por que os outros não fazem, né? E aí a gente tem a esperança que, e já está acontecendo, né, a nível de Novo, que nós temos 7 anos de vida, mas se você for ver os resultados, o Novo tem tido uma progressão muito grande, e você vê o nosso governador Zema lá, que vai ser reeleito, né, se perigar no primeiro turno, então você vê o que é o resultado de implantar uma política liberal na prática, né? E o Novo está mostrando que dá para fazer e com o tempo as pessoas vão se conscientizar disso. Paulo Gaspar, vereador do Novo, presidente da Frente Parlamentar de Legislação Urbana, falando um pouco da revitalização na área central aqui de Campinas. Obrigado por atender a Pan News Campinas. Um bom dia, vereador. Bom dia, Marco. Bom dia, Rony. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes. Muito obrigado. Um prazer estar aqui, sempre à disposição. Tá certo, então. Obrigado. Até uma próxima.